Em algum momento, você já ouviu a expressão dar o sangue por algo? Mesmo que tenha sido meio a esmo, numa situação bastante banal ou corriqueira do seu dia a dia, e que possa até ter passado em branco? E se ouviu, você provavelmente não deve ter pensado que a expressão literalmente implicaria em tirar o seu sangue, aquele que corre dentro do seu corpo para realizar um objetivo ou meta, não é? Mas agora, farei uma pergunta um pouco mais profunda. Você já teve que sacrificar algo para alcançar um objetivo? Sacrificar um desejo, um momento, uma amizade, uma realização ou qualquer outra coisa para que pudesse fazer algo por alguma razão? Bom, todos nós temos ciência da importância de dar tudo de si para alcançar uma meta. E também sabemos que às vezes precisamos sacrificar algumas coisas pelo bem maior. Mas, e se eu te contar que isso é um entendimento muito mais antigo do que aparenta? Pois é, e eu tenho certeza que você não sabe a importância desses conceitos para os povos de um lugar conhecido como Mesoamérica. Sobretudo para uma antiga civilização que é muito conhecida nos dias atuais, os astecas. Ou então, seguindo a nomenclatura mais historicamente correta, os mexicas. Chame a maneira que preferir. Mas, como já deu para notar tudo que eu disse até aqui pelo título do episódio, hoje nós vamos falar sobre os rituais astecas e sobre a importância dos sacrifícios nessa cultura que é tão mal compreendida de certa forma. Pretendo dar uma pincelada sobre o tema dos sacrifícios humanos e sobre os rituais e deuses do panteão asteca. Então, preste bastante atenção, pois nós vamos falar muitas palavras que podem soar um pouco estranhas para a maioria das pessoas. Além do fato de que o assunto, o qual vamos tratar aqui, é bastante complexo, pois estamos falando de toda uma cultura que não pode ser resumida em um único podcast com apenas 20 minutos de episódio. E antes que eu comece a falar sobre uma das civilizações mais interessantes que já existiram e que valem o nosso estudo, já que se tratam das nossas terras americanas, principalmente latino-americanas, peço humildemente para que cogite seguir o podcast no Spotify. Assim você terá acesso a episódios como esse e episódios novos que saem com frequência todo mês. E olha só, esse é o primeiro episódio desse mês. Então sinta-se feliz, porque com frequência saem novos episódios sobre temas que não são abordados na sua escola. Ou se são, não são vistos com o devido rigor e preocupação que merecem certamente. Quer dizer, não desmerecendo seus professores, que são pessoas engajadas e que têm que sobreviver de alguma forma, né? Mas você também pode me recomendar ideias ou temas para os próximos episódios. Seja nos comentários do podcast, como nesse episódio aqui, ou então me mandando um pix com um comentário sobre algum tema que você gostaria que eu tratasse. E sim, nós temos um pix oficial do podcast, o qual você pode usar para ajudar a financiar o projeto e manter o podcast de pé nessa plataforma. A chave do Pix está na descrição desse episódio, como em todos os outros episódios do podcast que você pode dar uma olhada inclusive, e no perfil oficial do podcast no Spotify, bem na descrição dele. E bem, já que eu estou aproveitando esse pedaço do episódio para fazer a minha tão rotineira mendigagem, logo acima da descrição existem 3 pontinhos, que se você clicar vai haver a opção de avaliar o podcast. E bem, eu ficaria profundamente grato se você, caso pudesse, desse uma avaliação positiva, dando 5 estrelas, ou a nota que você achar mais justa. De um jeito ou de outro, vai ajudar o podcast a colaborar para que ele seja ouvido por mais pessoas. E eu peço tudo isso, pois o podcast é um projeto independente feito por uma única pessoa. Eu não tenho como lucrar muito com isso, então qualquer mínima quantia de valor ou mínima avaliação que você fizer, já é algo que vai ajudar pra caramba a manter a frequência de episódios por aqui. Mas bem, agora que eu enrolei o suficiente, vamos conversar um pouco sobre o México Antigo, sobre o relato de conquistadores e sobre uma religião em que por muito tempo foi considerada sanguinária pelos olhos europeus. A Pirâmide do Sol e a Rua dos Mortos são duas proeminentes e espetaculares estruturas de inestimável valor para a história da Mesoamérica e dos seus habitantes. E ambas as construções estão localizadas na cidade de Teotihuacan, a primeira grande cidade elaborada no Antigo México. E por que eu estou citando esta cidade? Bem, embora não fosse a capital do que nós conhecemos e chamamos de Império Azteca, ela ainda assim era uma das cidades mais importantes desse período na Mesoamérica. E mais do que isso, era também um importante centro religioso, no qual ocorriam todos os dias diversos rituais e cerimônias para saudar e glorificar os deuses do panteão mexica. E para os que têm dúvidas, Azteca e Mexica serão usados como sinônimos nesse episódio, já que originalmente os povos que nós chamamos e reconhecemos hoje como Aztecas chamavam-se a si mesmo de Mexicas, e os espanhóis também os chamavam de Mexicas ou Mexicanos.
E foi por esse contato entre europeus e mexicas que o cronista espanhol Bernal Díaz del Castillo, um conquistador e soldado que serviu no exército de Hernán Cortés, teve a oportunidade de vislumbrar a maravilha arquitetônica e tecnológica que era a capital do Império Azteca, a qual recebeu o nome de Tenochtitlan e atualmente é chamada de Cidade do México. Em Tenochtitlan, existiam diversos templos de adoração para os mais variados deuses, e foi no templo de Huitzilopochtli, o deus padroeiro dos astecas, também deus da guerra e do sol, onde Bernal Dias, um europeu já há muito tempo acostumado com as desgraças da guerra e com as crueldades terríveis da Inquisição, acabou recuando diante do odor de cadáveres e sangue coagulando que se espalhava por todo o local. E como ele mesmo escreveu, abre aspas, era tal que dificilmente conseguimos esperar pelo momento de sairmos dali. Fecha aspas. Nas palavras de Dias, o templo de Huitzilopochtli era um verdadeiro matadouro humano, com as paredes escurecidas pelo sangue de suas vítimas. E naquela ocasião, de fato, era um choque de realidades, pois os espanhóis e os europeus haviam encontrado uma religião que constantemente demandava sacrifícios humanos, não apenas em ocasiões específicas, mas todos os dias, para diversas divindades. E o mesmo cenário havia sido encontrado em Teotihuacan, a cidade que eu citei anteriormente. E dessa forma, diversos registros de conquistadores espanhóis foram enviados para a Europa, alertando sobre uma religião que, segundo eles, era sanguinária e desumana, feita para adorar deuses pagãos que tinham uma sede voraz de sangue, que não poderia ser saciada a menos que houvessem diversos sacrifícios todos os dias e em diversos lugares. Deste modo, Tenochtitlan e Tenochtitlan se assemelhavam por serem cidades extremamente importantes para os astecas, mas também por serem centros religiosos de crucial importância para o império. E claro, não há dúvidas na historiografia que os conquistadores, em seus relatos, exageraram na crueldade dos astecas para que pudessem legitimar sua própria violência e brutalidade diante dos nativos numa conquista que foi forçosa e extremamente turbulenta para as comunidades locais. Ainda assim, há relatos de genuína surpresa e espasmo perante aqueles rituais que pareciam ser meramente uma demonstração de barbaridade de povos incivilizados e considerados primitivos, entre muitas aspas, pelos europeus. O próprio Dias, em um de seus relatos, junto a outro conquistador, Andrés de Tapia, examinaram uma coleção de crânios de pessoas que haviam sido sacrificadas em rituais. E, de acordo com Dias, ele teria contado mais de 100 mil crânios, enquanto Tapia teria contado algo em torno de 136 mil crânios. E de acordo com as pinturas e representações astecas, na maioria dos casos, os sacrificados eram escolhidos a dedo, e para aqueles que eram escolhidos, era considerado uma honra ser sacrificado para os deuses. E assim eram levados para o topo do templo, onde a pessoa seria esfolada viva, com seu coração sendo retirado e apenas ele oferecido para os deuses. Em muitos casos, os sacrifícios eram feitos para Huitzilopochtli, que, como deus do sol, necessitava dos sacrifícios e do sangue das pessoas para que pudesse se erguer todos os dias, e assim o sol pudesse nascer todas as vezes. Então, existia um entendimento comum no imaginário asteca que para que o sol pudesse surgir no horizonte, era necessário sacrifícios diários. Bem, mas até agora eu falei sobre duas grandes cidades do Império Azteca, falei sobre os rituais e sacrifícios realizados por eles, falei sobre os relatos repletos de espanto dos europeus e até falei sobre o Deus do Sol. Mas qual a relação de tudo isso com o nosso entendimento moderno de sacrifícios e de dar tudo de si para realizar um objetivo ou para fazer algo pelo bem maior? Antes que eu prossiga com o tema para explicar a correlação dessas coisas, primeiro eu preciso salientar uma coisa. Este episódio não é sobre a conquista espanhola do México. Por mais que eu tenha dito hoje mais cedo para um amigo enquanto gravava o podcast que seria, mas enfim, não é, né? Foi mal. Esse episódio é unicamente sobre os rituais astecas e sobre a cosmovisão deles, do que eles entendiam como se sacrificar pelo bem maior. E eu não estou falando só de esfolar um monte de gente em cima de uma pirâmide e tirar o seu coração. Não. Tem um significado muito maior por trás dessas ações e eu irei explicar eles a partir de agora. E para elucidar os fatos e explicar de maneira coerente sobre os rituais, eu primeiramente irei falar das questões e motivações religiosas para os rituais em grande escala nos templos astecas. E em seguida, eu levantarei algumas teorias e possíveis motivações históricas levantadas por alguns historiadores sobre o porquê de tantas pessoas terem sido sacrificadas durante o período do reinado asteca.
Bem, para eu introduzir vocês à religião dos astecas, acho que se faz pertinente apresentar algumas deidades do panteão desse povo tão interessante. O primeiro deus o qual vou tratar é Tezcatlipoca. E sim, lembra quando eu falei lá no começo do episódio que alguns nomes estranhos iriam aparecer? Bem, você já deve ter notado alguns nomes peculiares, mas daqui pra frente só piora. Então, se prepara aí que você vai ouvir muita coisa estranha ainda. Embora eu ache a língua Nahuatl, que é a língua que os astecas e muitos povos da Mesoamérica falavam, uma língua muito bonita, na verdade. Mas, para muitas pessoas, pode soar um pouco estranho, e eu reconheço, são palavras meio complicadas. Mas enfim, Tezcatlipoca é um dos deuses mais importantes do panteão asteca, sendo ele a divindade do céu noturno, das noites estreladas e senhor do fogo e da morte. Pois é, o cara é trevoso. E, além disso tudo, ele era o patrono das elites do exército asteca, que eram conhecidos como soldados jaguares, um grupo composto apenas pelos melhores soldados e combatentes do império. E seu nome significa mais ou menos algo como Senhor do Espelho Fumegante, uma alusão ao espelho negro que ele carregava em seu pescoço constantemente e que lhe permitia ter uma visão de qualquer parte do mundo. E Tezcatlipoca não é um dos deuses mais importantes do panteão asteca à toa, pois no mito asteca, Tezcatlipoca foi uma divindade solar, que inaugurou a primeira era do primeiro de 5 sóis. Sim, de acordo com a mitologia asteca, houveram 5 sóis, e Tezcatlipoca foi o primeiro sol, foi a primeira divindade solar. E junto a outros deuses, em dado momento, ele precisou se sacrificar para salvar o universo. E guardem essa informação, pois o fato de Tezcatlipoca e outros deuses terem se sacrificado para salvar o universo é muito importante para entendermos o conceito dos sacrifícios humanos na cultura asteca. Mas agora iremos falar de outra divindade de igual importância para esse episódio. No caso, vamos falar de Quetzalcoatl, cujo seu nome significa a serpente emplumada. Quetzalcoatl é uma das divindades mais importantes do panteão asteca ao lado de Tezcatlipoca. Ele é o deus dos ventos e o senhor da luz, e é dito que Quetzalcoatl veio do mar, como um homem caucasiano de longos cabelos e barba, e que ele está destinado a se sacrificar para que a humanidade possa sobreviver. E mais uma vez, encontramos a temática do sacrifício nos mitos astecas. E durante a Era do Primeiro Sol, quando Tezcatlipoca era o deus solar, Quetzalcoatl e ele não se davam muito bem. Eram como água e óleo, os dois não se misturavam de nenhuma maneira. E Quetzalcoatl, invejando a posição do seu irmão, decidiu retirar ele do seu cargo à força, o jogando diretamente dos céus até as águas. E assim, Quetzalcoatl toma o seu lugar como deus solar e dá fim à Era do Primeiro Sol. E então se dá início à Era do Segundo Sol, com Quetzalcoatl ocupando o cargo de deus solar. Entretanto, essa era também não durou muito, pois por um ato de vingança, Tezcatlipoca lançou um enorme redemoinho de proporções inimagináveis, que varreu a Terra e destruiu toda a humanidade daquela segunda era. E deste modo, Quetzalcoatl acabou perdendo seu cargo como deus solar. Após tantos atritos entre Quetzalcoatl e Tezcatlipoca, os outros deuses se reuniram e chegaram à conclusão de que aquela rivalidade não estava levando a lugar nenhum. Deste modo, elegeram um terceiro deus para ocupar o cargo de Sol. E assim, Tlaloc, o deus das chuvas e das tempestades, se tornou o terceiro Sol, iniciando uma nova era, de novo. E ele era casado com a deusa da fertilidade Xochiquetzal, que em dado momento foi sequestrada e cortejada por Tezcatlipoca. Novamente ele por aí fazendo merda quando não devia, né? E bem, Tlaloc ficou furioso com esse ato, se recusando a enviar chuvas para a humanidade. Essa que inclusive é uma nova humanidade, diferente daquela que foi destruída por Tezcatlipoca. Infelizmente essa humanidade também não viveria muito, pois diante dos incessantes pedidos dos humanos para que Tlaloc voltasse a despejar chuva sobre a Terra, ele é tomado por um ataque de fúria, lançando uma tempestade de fogo que varre a Terra e destrói essa nova humanidade. Então passam-se alguns anos, e Tlaloc se casa novamente, desta vez com a deusa dos rios e das águas tranquilas, Chaltitlincue, que acaba então se tornando o quarto sol. E novamente, Tezcatlipoca, incapaz de se manter comportada onde deveria, se aproxima da deusa e a acusa de falsa modéstia, alegando que ela queria o cargo como novo sol apenas pelas vantagens de tal, e isso a deixa profundamente magoada. Tão magoada que ela chora, e ela chora, mas ela chora muito, tanto que as suas lágrimas correm figuras e arrasta novamente a Terra para um período de caos e catástrofe. Talvez já fosse sabido das terras os perigos de uma catástrofe climática mundial, já que constantemente vemos o mundo sendo ora sendo destruído contando a história de chuva intensa de chamas, e ora sendo destruído por um dilúvio gigantesco. E na verdade seria muito interessante
abordar essa questão, já que nós vemos em muitas outras mitologias e religiões sobre catástrofes climáticas que assolam a humanidade e ameaçam destruir o planeta. Talvez os antigos, mais do que nós atualmente, temessem as forças da natureza de tal maneira que uma catástrofe climática seria literalmente o apocalipse para eles. Mas hoje em dia, a gente releva esse tipo de coisa e parece nem dar muita bola para o aquecimento global. Mas enfim, voltando aqui para a história, depois desse grande dilúvio, a humanidade inteira se transformou em peixes, com exceção de um casal. E bem, olha aí de novo os paralelos com outras religiões e mitologias, porque diz pra mim, quantas vezes você já não ouviu falar de um casal primordial antes? Temos exemplos disso na mitologia nórdica e também na Bíblia. Então, provavelmente era um entendimento comum já bem consolidado na mente humana no passado, ou algo desse tipo. Mas, logo após isso, existe um acordo entre Tezcatlipoca e esse casal para que eles sobrevivessem a esse dilúvio comendo apenas uma espiga de milho, e se eles não comessem nada mais além disso, seriam poupados. Mas eles quebram esse acordo, pois ao final do dilúvio, quando a terra novamente estava habitável, eles comeram um peixe, e assim Tezcatlipoca os transformou em cães, e a humanidade novamente foi para o beleléu. E diante de todos esses ocorridos, Tezcatlipoca decide deixar o seu ego de lado e se alia com seu principal rival, Quetzalcoatl. Assim, ambos partem numa jornada para derrotar uma serpente marinha que havia surgido e ameaçava a soberania dos deuses na Terra. O que se segue então é uma luta entre Tezcatlipoca e Quetzalcoatl contra a serpente. Tezcatlipoca acaba saindo ferido, tendo uma de suas pernas retiradas de seu corpo. E para resolver isso, ele então põe uma prótese de fumaça na sua perna que foi retirada. E caso você vá buscar alguma representação ou arte de Tezcatlipoca na internet, facilmente vai se deparar com diversas ilustrações onde Tezcatlipoca de fato não tem uma das pernas. E mediante essa batalha, a serpente é enfim derrotada, e os seus restos são usados para criar um novo mundo. E novamente nós podemos traçar um paralelo com outras mitologias, dessa vez talvez com a mitologia suméria, onde o mito de Marduk, que matou Tiamat e despedaçou seu corpo para criar o mundo novo, é muito bem memorado. Inclusive, já dando um pequeno spoiler sobre os próximos episódios, eu trarei aqui um episódio completo focado somente na criação do mundo de acordo com a cosmologia babilônica. Ou seja, eu irei falar sobre o poema épico Enuma Elish, ou Enuma Elish. Mas bem, eu vou trazer isso em outro episódio e vamos focar aqui nos astecas por enquanto. E agora, com um novo mundo criado, bastava apenas uma nova humanidade, correto? Bem, sim, mas havia um dilema sobre como essa nova humanidade deveria ser criada. Então, por fim, foi decidido que Quetzalcoatl iria até o submundo e, estando lá, ele buscaria os ossos dos humanos anteriores de outras humanidades. E aqui cabe também a interpretação de que os humanos antigos, que foram mortos e destruídos anteriormente, acabaram se sacrificando para que essa nova humanidade pudesse se erguer. Inclusive, esta é a humanidade da atualidade, a humanidade que vive agora no planeta. E assim, Quetzalcoatl junta os ossos dos ancestrais humanos e os mistura com o sangue de não só um deus, mas de todos os deuses. E assim, um pacto de sangue foi firmado. E assim, a humanidade teria que retribuir os sacrifícios que os deuses fizeram para eles, dando-lhes o sangue para criar a vida. E daí vemos a origem da expressão dar o sangue por algo. E com tudo que eu demonstrei no decorrer desse episódio, fica nítido que os sacrifícios, no ponto de vista asteca, não era meramente só um ritual para louvar os deuses com a vida de uma pessoa. Nada disso. Na verdade, os sacrifícios astecas têm uma profundidade gigantesca, pois está relacionado completamente com a história dos deuses astecas e com os sacrifícios que eles fizeram para que a humanidade pudesse se reerguer e viver normalmente num novo mundo. E assim foi feito de acordo com os mitos astecas. Mas bem, faltava uma coisa agora. Um novo mundo foi criado, uma nova humanidade também, mas ainda faltava um novo sol, pois a vaga de sol estava desocupada. E os deuses, depois de tantas confusões com os últimos 4 sóis, decidiram que o processo para escolher um novo deus para ocupar o papel de deus solar seria diferente. Então, foi acertado que haveria um tipo de teste, o qual 2 deuses se prontificaram em participar. Basicamente, o teste consistia em pular em uma fogueira, e a partir deste ato, ele se tornaria um novo sol. E bem, aquilo também representava um sacrifício. Não apenas um sacrifício comum, mas um auto-sacrifício, que apenas o deus mais humilde e mais modesto poderia fazer para que a luz do sol voltasse a brilhar. E bem, o primeiro deus que conseguiu realizar esse ato foi Nannar-Watsi, cujo nome significa o cheio de feridas, em referência ao sacrifício que ele fez ao se jogar na fogueira. E toda vez que Nannar-Watsi é citado, ele sempre é descrito como o mais humilde e mais benevolente dos deuses, pois foi aquele que fez o auto-sacrifício para que a humanidade tivesse mais uma vez um novo sol. E ele é o sol que até hoje brilha em nossos horizontes. Se estamos hoje reclamando do calor infernal que faz aqui no Brasil, temos que reclamar com esse cara aí, porque sinceramente tá difícil aguentar esse calor aqui para gravar o podcast. Mas enfim, vocês compreenderam a ligação entre os sacrifícios astecas e os sacrifícios que os deuses fizeram para a humanidade, não é?
Desse modo, os sacrifícios e rituais astecas não eram meramente, como eu disse antes, apenas uma maneira de saudar os deuses entregando-lhes a vida humana. Na verdade, é uma troca de favores entre a humanidade e os deuses. Pois uma vez que os deuses como Nanahuatzin, Quetzalcoatl, Tezcatlipoca, tantos outros se sacrificaram pela humanidade, ela deveria retribuir o favor fazendo o mesmo. E claro, os rituais astecas e sacrifícios humanos não eram exclusivamente apenas por essa razão, mas está aí o principal pilar que fundamenta os ritos de sacrifícios humanos astecas. E é primordial compreendermos e entendermos o porquê daquelas coisas ocorrerem para que nós não espalhemos desinformação ou apenas repliquemos um discurso eurocêntrico de que os povos da América pré-hispânica eram todos selvagens e bárbaros que faziam brutalidades com as pessoas que viviam lá. Não entrando no mérito de discutir o que era certo ou errado, mas é importante que entendamos que aquilo tudo tinha fundamento em tradições e histórias, tais quais tradições e histórias que moldaram toda a civilização dita ocidental. E até hoje nós carregamos um ideal muito asteca de que para conseguir um objetivo que almejamos muito, nós só poderemos se nos sacrificarmos de alguma forma, seja dando tudo de si, ou até mesmo dando o nosso sangue, ou então sacrificando alguma coisa para que possamos realizar aquilo que mais queremos. Querendo ou não, temos esse entendimento na cultura popular de hoje em dia, e isso é algo profundamente entrelaçado com a religião dos antigos astecas ou mexicas. Eu disse, em dado momento do episódio, que eu apresentaria as motivações religiosas para os sacrifícios astecas, mas que eu também iria apresentar versões e narrativas levantadas por historiadores e antropólogos, já que, de acordo com os escritos pictográficos dos astecas, os sacrifícios humanos eram uma prática cotidiana, e não existiam estatísticas a esse respeito. Mas bem, por que os astecas sacrificavam tantas pessoas diariamente? E para além das motivações religiosas fundamentadas na adoração de Huitzilopochtli, ou na crença de que o sol precisava ser alimentado todos os dias para nascer novamente, existem teorias levantadas por algumas pessoas, como a de Sherburne Cook, que em 1946 publicou um estudo sobre a população da América Central no século XV e concluiu que a taxa de crescimento demográfico cada vez mais estava próxima de ultrapassar a produção de alimentos daquele período. Assim, Cook teorizou que os diversos sacrifícios religiosos astecas e de outros povos poderiam constituir uma forma indireta de controle populacional, muito embora essa teoria seja muito contestada por antropólogos e cientistas modernos. E alguns outros apresentaram teorias ainda mais radicais para explicar os diversos sacrifícios que ocorriam na Mesoamérica, como o caso de Michael Harney, cientista americano que em 1970, baseado essencialmente nas narrativas dos conquistadores e nos livros do padre Bernardino de San Ragú, que visitou o México imediatamente após a queda do Império Azteca, levantou a hipótese de canibalismo, especialmente se tratando do consumo de cativos. E, de acordo com a hipótese de Harney, havia uma grande escassez de carne no México, pois grande parte da caça grossa foi dizimada séculos antes, e os astecas não possuíam a sorte de terem búfalos ou outros animais como seus vizinhos no norte. Deste modo, o consumo de carne humana poderia suprir a falta de nutrientes essenciais da carne para a população asteca. Mas ainda assim, segundo Harney, apenas as elites e guerreiros astecas comiam a carne, principalmente através de rituais antropofágicos, devorando seus adversários, e deste modo, crianças e mulheres não eram sacrificadas ou comidas nessas ocasiões. E por que, durante tanto tempo, teriam sido negligenciados os relatos de canibalismo por parte dos conquistadores no ambiente asteca? Bom, Harney admitiu que os antropólogos teriam se sentido embaraçados com o assunto, pois o canibalismo ainda é um tabu em muitos estudos modernos. Por outro lado, a maioria das sociedades europeias nunca sofreu, como os astecas, da carência aguda de proteínas animais. No entanto, são apenas hipóteses. E amanhã mesmo pode surgir uma outra hipótese levantando o porquê dos astecas sacrificarem tantas pessoas. De todo modo, permanece o fascínio por essa sociedade que conseguia ser tão brutal e ao mesmo tempo bela em sua simbologia. E eu digo isso com sinceridade, pois você pode me citar alguma outra civilização que conseguia agregar um significado tão profundo em um ato tão brutal como o esfolamento de pessoas? São poucos os casos, mas de todo modo, eu me despeço por aqui. Acho que não tem mais nada que eu possa acrescentar no tocante dos sacrifícios feitos pelos astecas. E bem, sempre ressaltando que esse episódio não foi um episódio sobre a conquista espanhola nas Américas ou sobre os astecas em si, mas sobre os seus rituais e sacrifícios. E como eu gosto muito do tema, é muito possível que mais pra frente eu faça episódios separados contando mais sobre a história dos astecas em si, já que eu deixei muita coisa de fora, como a estrutura do Império Azteca, a economia baseada na servidão e escravidão de outros povos, e até sobre os guerreiros astecas. Mas bem, o foco desse episódio não era esse. Então,
não tenho muito remorso em dizer que irei abordar isso em oportunidades futuras. Mas, como é tradição aqui no podcast, vamos levantar os principais pontos abordados nesse episódio. E bem, neste episódio, abordamos os relatos de Bernal Dias del Castillo acerca dos astecas. Abordamos também divindades astecas como Tezcatlipoca e Quetzalcoatl. Abordamos os mitos astecas e principalmente o mito dos 5 sóis. E também levantamos a simbologia dos sacrifícios e seu significado para os astecas. Além de mencionarmos teorias que podem explicar o porquê dos astecas sacrificarem tantas pessoas diariamente em seus rituais. Entretanto, acho que já podemos acabar por aqui. Muito obrigado se você tiver escutado esse episódio até o final. E considere, por favor, seguir o perfil oficial do podcast no Spotify e dar uma avaliação positiva para ele na plataforma. Isso vai ajudar bastante, como eu já disse no começo. Mas é sempre bom reiterar, né? E por fim, caso você tenha condições e esteja em seu escopo, você pode contribuir financeiramente para apoiar o podcast e manter ele no ar nessa plataforma, doando uma quantia de qualquer valor no Pix oficial, que está na descrição desse episódio, e no perfil oficial do podcast, sempre no Spotify. E fazendo uma doação no Pix do podcast, você tem o seu nome citado no começo dos episódios, independente da quantia que você tiver doado. Esse é um benefício para aqueles que apoiam o podcast financeiramente falando, e querem ver ele de pé ainda por muito tempo nessa plataforma. No mais, como não houveram doações no último episódio, vou encerrar por aqui mesmo. Novamente, eu agradeço por sua perseverança em ter escutado até aqui e eu concluo esse episódio com uma pergunta. O que você sacrificou para escutar esse episódio?